Oi, gente, nós vamos revisar um pouquinho, revisar porque vocês já viram muito disso nos anos anteriores, a questão da reciclagem lá, né, os materiais próprios para reciclagem. A professora tinha pulado por conta disso, mas nós vamos fazer uma revisão rápida. Eu quero que vocês vão lá em Ciências, na página 166, e nós vamos fazer uma leitura, grifar o que é muito importante. Porque vocês já fizeram aquela cruzadinha, né, que a professora pediu. E aí, só pra gente encerrar esse assunto aqui. Então, na página 166, todo mundo acompanhando lá, tá bom? Pega o marca-texto, tudo certinho. Lá. Invenções e materiais no dia a dia. Vamos conversar sobre alguns materiais e as propriedades. Nós, seres humanos, somos inventivos. É verdade, a gente inventa coisa o tempo todo, né? O papel em que você escreve, a tinta, a impressora, as palavras e a representação delas pela escrita, tudo isso são invenções. O que motiva as pessoas a inventar? A resposta talvez seja necessidade de abrigo, de saúde, de comida, de comunicação, entre outras coisas. Na sua casa e na escola, há muitos materiais que foram inventados, aperfeiçoados para atender diferentes necessidades, como concreto. O concreto é aquele que a gente faz parede, a parte mais forte da construção, né, gente? O plástico, plástico PET das garrafas e a cerâmica ou porcelanato de pisos, certo? Alguns materiais são mais resistentes ao impacto. Pisos de porcelanato, por exemplo, têm maior tenacidade. Isso a professora explicou bastante ontem, que é tenacidade. Que é o quê? Uma resistência, né? Uma durabilidade maior. Tem maior tenacidade do que os pisos cerâmicos, então isso os pisos de porcelanato. Outros materiais são mais flexíveis. Uma vara de bambu pode voltar ao formato original, mesmo após ser levemente curvada. Há materiais que conduzem muito bem, há materiais que não conduzem muito bem nem o calor, nem a eletricidade, que no caso é uma madeira, né, madeira seca. Eles são considerados isolantes. Alguns exemplos: o isopor, a borracha e a madeira. Podem grifar essa parte aí, olha só, aqui. Há materiais que não conduzem muito bem nem o calor nem a eletricidade. Eles são considerados isolantes. Alguns exemplos: o isopor, a borracha e a madeira. Então, continuando ali, né, gente? É interessante pensar que as nossas necessidades de desejo, de inventar, parecem nunca ter fim. Por exemplo, se a tinta de óleo que inventamos mancha a roupa, criamos outra que se misture com água e seja flexível, removida. A tinta guache é assim, que é essa que vocês usam na escola. Podemos ainda combinar diferentes materiais. Uma panela, por exemplo, tem materiais bons condutores de calor, como o alumínio. Olha só. Na parte usada para cozinhar, materiais isolantes como plástico ou madeira. Olha só. Nas partes que seguramos com as mãos, tampa, alça e cabo. Então, ficou estranho aqui, eu vou ler novamente. Então, porque o plástico, a madeira, né, tem que ser usado na parte onde a gente não pode reter calor, porque senão queima a mão da gente. Já aqui, ó, o alumínio, ele tem que segurar bem para cozinhar os alimentos e assim por diante, certo? Agora aqui nós vamos nessa número 1. Aí vocês podem completar já agora direto, tá? Então, olha só. Preencha o quadro, sintetizando informações do texto da página anterior e as legendas da imagem desta página e da anterior. Então, olha só.
porcelanato e bambu. Então, resistente e flexível. O bambu é flexível, o porcelanato é resistente. A borracha é isolante, a madeira é isolante. O concreto é resistente. A PET é transparente e resistente. A tinta guache é solúvel em água. O vidro é transparente e muito duradouro, viu, gente? O alumínio é maleável, bom condutor e é reciclável. É a coisa que as pessoas mais usam, né, mais gostam para a questão da reciclagem. Ainda mais que ela tem um valor maior. Agora aqui, ó. Agora, explore na sala de aula de que materiais são feitos os objetos ao seu redor e quais são as propriedades desses materiais. Então, isso daqui não dá porque nós não estamos na sala de aula, mas vamos ler aqui, ó. As latinhas são feitas de alumínio, um material maleável, bom condutor e reciclável. Grife isso daqui que é muito importante. O alumínio de objetos descartados pode ser reaproveitados. Podem grifar. Isso aqui são várias vezes que se reaproveita esse material. Agora aqui, ó. O concreto é um material bem resistente. Apesar de parecer uma rocha compacta, é moldável enquanto está secando. Então, né, as pessoas fazem o formato que quer. Hoje vocês veem as pessoas fazendo vaso, até em casa, né? Você aproveita um monte de coisa, bem legal. Assim, eu tenho aproveitado bastante para fazer artesanato com esses materiais. Eu gosto demais, olha só. Vou mostrar alguns que eu fiz para vocês, olha. Aqui, ó, eu fiz essa garrafinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu reaproveitei uma garrafa, era uma garrafa de suco de uva, aqui em cima era um creme de rosto que eu virei o potinho para baixo e eu fiz o quê? Um material, eu fiz um objeto de decoração, olha, tá? Tudo isso aproveitando esses materiais, olha. E ficou bacana. Então, tem gente que usa para artesanato, outros usam para realmente fazer as outras coisas iguais. Eu gosto bastante de fazer artesanato e reaproveitar essas coisas. Então, vamos aqui embaixo agora. Olha lá. Os porcelanatos modernos são mais resistentes ao impacto do que as cerâmicas antigas. Olha só, então, eles, além de serem mais bonitos, hoje eles são mais resistentes. Agora aqui, ó. As garrafas feitas com PET são transparentes e não quebram facilmente. Elas também voltam ao formato anterior depois de levemente amassadas. Certo? Então, eles amassam, depois refazem, né? Então, é bem bacana isso. Ah, e com a PET, gente, eles fazem até a roupa quando eles começam a reciclar. Tem várias camisetas e um monte de coisa é feita a partir disso. Olha só. E o que acontece com as pilhas e baterias que podem conter materiais tóxicos para os seres vivos? Então, elas não podem ser descartadas no lixo comum. Por isso, não devem ser descartadas no lixo comum. A tinta guache se mistura facilmente com a água. Lembra da experiência que teve gente que fez, me mandou os vídeos, eu postei no Facebook, fiquei bem feliz com as crianças que fizeram, foi bem bacana. Agora, nós vamos aqui. Faça os testes abaixo para comparar diferentes materiais e produtos que usamos no dia a dia. Depois termine os relatórios que começaram a ser feitos. Bom, esse daqui vocês não precisam fazer, ok? Então, olha lá. A borracha e massa de modelar. São materiais flexíveis e elásticos. Primeiro, com um lápis, apertamos um pedaço de massinha de modelar e um pedaço de borracha. Depois, forçamos as extremidades de uma barra de borracha e de uma barra de massinha de modelar. Então, vocês vão observar que um vai voltar ao seu formato normal e o outro não. Olha aqui a borracha que o menino tá
está fazendo a borracha que usa para apagar e a massinha de modelar, vai ficar no mesmo jeito que você forçou, certo? Então, olha lá, flexibilidade, elasticidade são propriedades distintas. Então, está explicando o que é elasticidade e o que é flexibilidade. Quando o material é flexível, ele pode ser deformado pela ação da força. É o que acontece tanto com a borracha quanto com a massinha de modelar. Então, os dois são flexíveis. Já depois, vocês vão ver que elástico, a massinha não é elástica, olha só. Quando o material é elástico, ele pode voltar ao formato que tinha antes de ser submetido à ação de uma força. É o que acontece nesse caso somente com a borracha, tá bom? Então, mas isso aqui vocês não precisam fazer. Só assim, lembrem dessa situação, que nem tudo que é flexível é elástico, ok? Ó. Teste da solubilidade. Problema. Conseguimos remover tinta a óleo usando água? O que fazemos? Separamos uma amostra de tinta a óleo, é uma experiência que eles estão fazendo ali, ó. A tinta se mistura com o óleo formando uma única base. Com isso não ocorre e conseguimos... Não, com a água isso não ocorre e conseguimos identificar visualmente os componentes dessa mistura. Olha só, a tinta a óleo é solúvel em óleo, mas não em água, ou seja, não conseguimos removê-las usando somente água. Certo? A gente vê assim não sei se vocês observam, às vezes na toalha de mesa da mamãe, quando cai, por exemplo, a mamãe assou uma costela, assou uma carninha e caiu óleo nessa toalha. Então, para que remova às vezes aquela mancha, a mãe precisa usar outros produtos. Só lá na água com sabãozinho de leve lá na máquina de lavar roupa não vai resolver. A mãe vai ter que usar uns produtos mais poderosos. Agora aí na página 135, analise como as pessoas seguram as partes das panelas, troque ideias com os colegas e responda. Que materiais uma pessoa pode usar para mexer objetos quentes sem se queimar? Olha lá. Então, uma pessoa aqui se protegendo com uma luva, olha só, aqui segurando no plástico, né? E aqui a colher de pau, olha só, para não relar na parte ali do aço ou do alumínio, né? Então, adultos segurando partes das panelas que estão aquecidas. Então, plástico e madeira, materiais isolantes, ou seja, que não passa o calor. Por isso nós dizemos que são materiais isolantes. Observe as imagens e responda. Quais são algumas propriedades do alumínio? Olha só. Então, rolo de papel alumínio, latinha de alumínio, lixo de alumínio sendo encaminhado para reciclagem. O alumínio é um material maleável que pode ser moldado em diferentes formatos e reciclável. Quer dizer que nós já falamos bastante. Podem completar essa questão 5 e a 4, tá bem facinho, né? Na página 135, olha. Olha, agora aqui é importante, gente. Por que reciclar? Vamos estudar mais a fundo a reciclagem do lixo. Você sabia que vários materiais utilizados pelo ser humano, como o vidro, o alumínio, o plástico e o papel, são recicláveis? Até mesmo o óleo de cozinha pode ser reaproveitado. E os eletroeletrônicos não podem ser jogados no lixo comum, pois podem contaminar o ambiente com substâncias tóxicas. A reciclagem do lixo é muito importante, não só para economizar recursos da natureza,
Leia a entrevista abaixo e reflita sobre os valores associados a essa atividade. Então, a gente fala bastante da questão da reciclagem, olha lá. Com a palavra. O que vocês fazem em uma cooperativa de reciclagem de lixo? Então, olha só. Isso é entrevista aqui com o Jair do Amaral, né, que é um gestor de uma cooperativa de reciclagem. Então, vamos lá. Nós recolhemos o lixo reciclável da casa das pessoas e trazemos tudo para o centro da triagem. Aqui temos uma grande esteira onde o lixo é colocado e separado. As pessoas juntam garrafas PET, outra pessoa as embalagens de iogurte, outras separam as revistas, os jornais e outras latinhas de alumínio, etc. Então, cada pessoa fica num determinado lugar da esteira. Então, cada um vai catando para separar esse lixo. E para onde vai todo esse lixo que vocês separam? As garrafas PETs são vendidas para uma fábrica que utiliza na fabricação de fibras e podem ser usadas para fazer roupas. Lembra que agora há pouco a professora falou para vocês que pode fazer roupa, por exemplo. As latinhas de alumínio são vendidas para a indústria, que reaproveita o metal delas para fazer novas latinhas. Então, você faz o mesmo produto. Os papéis são comprados e reaproveitados por fábricas de papel. Outra pergunta, olha lá. Em sua opinião, por que o trabalho de vocês é importante? Damos muito valor ao lixo, pois ele pode ser utilizado novamente como matéria-prima. E o dinheiro que obtemos ao vender esses materiais gera renda para nós, membros da cooperativa. A reciclagem é muito importante, não somente para poupar recursos do ambiente, mas também para gerar empregos, proporcionar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quero que vocês grifem isso daqui, olha. A reciclagem é importante não somente para poupar recursos do meio ambiente, mas também para gerar empregos, proporcionar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, olha só, isso aí já fica até uma revisãozinha que a gente vai fazendo aí para a prova. O que as crianças podem trazer para contribuir com a reciclagem do lixo? Todos podem, o que as crianças podem fazer, né, na verdade? Todos podem contribuir ajudando a separar o lixo reciclável. Afinal, todos somos responsáveis pelo destino do lixo que geramos. Para cada quilograma de lixo produzido em casa, estimamos que cerca de 300 gramas são produzidos que contêm papel, metal, plástico e vidro, que podem ser encaminhados para centros de triagem, como o nosso. São sacos e mais sacos de lixo que não serão mais pegos pelo lixeiro comum. E no final das contas, que não vão ficar ocupando espaço nos aterros sanitários. E não é só nos aterros sanitários. Muitas vezes a gente vê esses lixos indo parar em rios, nos bueiros, e causam um montão de problema para a gente, certo? Então, olha só. Enciclopédia Digital da Criança. Então, vocês vão procurar lá o significado de reciclado. Vocês podem já olhar daqui mesmo, pausar e copiar, olha só. Produto feito com alguma parte de material. Utilizamos anteriormente, ou seja, essa parte do produto não foi fabricada com materiais novos. É o caso do símbolo da embalagem de um caderno, que indica que foi usado papel reciclado para fazer essa embalagem. Olha só, esse símbolo que elas estão falando, ó. Esse aqui, ó. Tá? Então, toda vez que tiver aí, quer dizer que os recursos da natureza já foram aproveitados. Então, olha lá. Então, lá tinha o reciclado e agora nós vamos no reciclável, que eu posso reaproveitar, olha só. Material que pode ser reciclado em um novo produto após ter sido usado. É o caso do símbolo na embalagem de alumínio,
que indica que o alumínio da embalagem pode ser reutilizado. Então, olha só, a embalagem é a diferença. Aqui eu fiz, são produtos que eu já reaproveitei recursos da natureza. Esse aqui quer dizer que eu vou sempre poder reaproveitar, ok? Ficou ali a diferença. No supermercado, você encontrou os produtos abaixo. Que eles, aliás, quais deles você compraria? Olha só, suco de uva, nós temos aqui um caderno, uma agenda, né? E aqui também. Quais que vocês devem dar preferência? Para esses que tem este símbolozinho aqui, ó, estão vendo, ó? Então, quando vocês forem comprar, olha, em vez de comprar esse ou esse, olha, é o mesmo valor. Só que aqui, esse material já não usou mais recursos da natureza. Aqui, mesma coisa. Esse daqui também não usou, não agrediu a natureza novamente, aproveitou o que já tinha. Então, nós temos que dar preferências a esses produtos, ficar de olho nas embalagens, certo? Então, vamos aqui agora, na próxima página, lixo e, olha lá, coleta seletiva é o processo de coleta do lixo separada de acordo com a perspectiva de que esse lixo será reciclado. Então, por isso que tem essa perspectiva, para não usar mais material da natureza. Então, coleta seletiva é ampliada para 100.000 casas e expectativa é desafogar o aterro, ou seja, menos coisa aterrada. Então, vamos lá. A destinação de resíduos sólidos produzidos nos domicílios sempre foi um grande dilema para a administração das cidades. Isso os prefeitos têm que resolver, né? E de que forma? De forma consciente, fazer a população entender. Por isso que a gente trabalha esses conteúdos na sala de aula, porque vocês têm que entender a necessidade da separação desse produto. Mas nem todo mundo tem a consciência, e em alguns casos a informação de que pela coleta seletiva e reciclagem, já que esse produto garante reaproveitamento de embalagens de papel, vidros e plásticos, evitando a lotação nos aterros sanitários e de quebra, contribuindo com o meio ambiente. Ali ele está explicando ali que em Campo Grande essa prática deve ganhar força com a ampliação de 32.000 para 100.000 domicílios que passarão a integrar o sistema de coleta seletiva. Então, na verdade, ali ele vai contar uma historinha da cidade de Campo Grande, certo? Mas ali o que é mais importante, nós já lemos. Olha aqui, ó. Para que o processo funcione corretamente, a população precisa fazer a separação dos resíduos secos e do lixo orgânico. Basicamente, plástico, vidro, alumínio, papel, sem uso e seco. E outra coisa, gente, papel de cozinha, por exemplo, aquelas toalhas de boca que a gente limpa, papel higiênico, não são recicláveis, tá? Então, esse vai para o lixo comum. Outros materiais, como pilhas, lâmpadas e baterias, deverão ser devolvidas em locais de compra, como lojas do comércio. Então, por exemplo, eu comprei pilha para o meu brinquedo lá no mercado. Então, quando ela deixar de funcionar, eu tenho que levar lá. Eu não posso jogar no lixo comum. E pouquíssima gente faz isso. Então, ali tem uma perguntinha. O que é coleta seletiva? Então, aí já vai a resposta para vocês, ó, coleta seletiva. Aliás, ali já tem a resposta da segunda, porque a coleta seletiva tem aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês. Aqui tá explicando, ó, que coleta seletiva é um processamento de coleta do lixo separado de acordo com a perspectiva de como esse lixo será reciclado. Então, vocês podem fazer essas duas aí, né? Pausa o vídeo e já responde, ok? E aqui, qual é a relação entre coleta seletiva e lixo
de lixo e reciclagem. A coleta seletiva agiliza e encaminha o lixo para as usinas de reciclagem e, portanto, contribui para o processo de reciclagem, ok? Olha, então a coleta seletiva agiliza o encaminhamento do lixo para as usinas de reciclagem e, portanto, contribui para o processo de reciclagem.